Olá, hoje a igreja nos convida a sermos iluminados pelo testemunho de São Boaventura. Esse servo de Deus nasceu no ano 1218 e recebeu o nome de João Fidanza. Ele era natural de Bargonerigio, na região de Viterbo, na Itália. Seu pai era um médico muito respeitado e bem conhecido na região. Médicos, como sabemos, são profissionais que buscam, por meio dos recursos científicos, instrumentos de cura e libertação de sofrimentos causados por enfermidades. Porém, há momentos onde nem mesmo todos os esforços e empenhos científicos são suficientes. A existência de São Boaventura e o impacto na vida de seus pais mostram-nos como muito bem isso. Tanto que ainda bem pequeno, João teve uma grave enfermidade. O pai, infelizmente, embora fosse um profissional de saúde, deparou-se com seus limites, os limites dos conhecimentos médicos e não conseguiu curar seu filho. Porém, quando o homem depara-se com seus limites e se dobra humildemente diante da poderosa mão de Deus, abrem-se portas para grandes e transformadores milagres. A cura aconteceu justamente quando o pai e a mãe e os familiares pediram a Deus a libertação e a cura de seu querido João, justamente pela intercessão de São Francisco de Assis. O pequeno João foi curado e, pasme, o que os familiares nem de longe imaginavam era que ali já estava sendo pensado por Deus algo muito, muito maior do que eles poderiam imaginar. Após sua cura, João cresceu e se tornou um jovem muito piedoso, tanto que depois pediu ingresso na Ordem dos Frades Franciscanos, tornando-se depois um dos grandes reformadores do carisma inspirado por Deus ao pobrezinho de Assis. 2 anos após ter recebido o hábito e adotado o nome de Boaventura, já começou a se destacar dentro da ordem justamente por seus dotes, inteligência, cultura e muita humildade. Foi então designado para estudar filosofia e teologia na famosa Universidade de Paris. Mais tarde, em 1253, foi nomeado professor acadêmico em 2 disciplinas e na mesma universidade destacou-se por sua sabedoria mesmo em assuntos mais difíceis e polêmicos. São Boaventura tornou-se também amigo e companheiro de São Tomás de Aquino, um outro grande santo intelectual da igreja, um doutor da igreja. Essa amizade foi muito frutuosa para os dois, tanto que dela nasceram grandes obras literárias e espirituais que em boa medida definiram os rumos da igreja no século seguinte. São Boaventura viu que a ordem dos franciscanos era como uma miniatura da igreja, porque as duas se originaram a partir de homens humildes e simples. Somente mais tarde é que os nobres intelectuais se juntaram a ela. Por isso, São Boaventura defendeu fortemente os franciscanos e as chamadas ordens mendicantes, muito combatidas pelas ordens seculares da época. As mendicantes, diziam ele, representavam a origem da igreja, e isso tinha que ser preservado, mesmo que estas ordens já estivessem presentes nas grandes cidades e universidades da Europa. A origem tinha que ser preservada. São Boaventura se destacou, além de um orador, um pregador brilhante, um grande servo da palavra, se destacou também por uma profunda vida espiritual. Defendeu com muito amor e fortes argumentos doutrinários as ordens mendicantes, entre elas seus irmãos, os frades menores. Mais tarde, em 1257, o Papa Alexandre IV o nomeou superior geral dos frades franciscanos, função essa que ele exerceu por 18 anos. Seu testemunho foi tão surpreendente que muitos o chamavam de segundo pai Francisco, olha só, o segundo fundador da ordem franciscana. Lembrando que os primeiros frades chamavam São Francisco, pobrezinho de Assis, de pai Francisco. O fato é que esse servo conseguiu conciliar maravilhosamente as correntes e intuições mais antigas dentro da ordem e as novas inspirações, dando a ela inclusive um novo impulso e ardor missionário na igreja. Inspirado por grandes pensadores cristãos, entre eles Santo Agostinho, ou mesmo pensadores não cristãos, por exemplo, como Platão, São Boaventura escreveu suas obras teológicas em 11 volumes, procurando sempre dar fundamentos teológicos e racionais às grandes verdades da fé. Além de superior dos frades franciscanos e de escritor renomado, esse servo fiel foi ainda nomeado bispo e cardeal pelo Papa Gregório X, cargo esse que assumiu com grande senso de responsabilidade. Entre os frutos de seus esforços está o Concílio de Lyon, no ano de 1274. Depois disso, então, sentindo que sua missão nesse mundo já estava cumprida, esse servo de Deus faleceu. Era o dia 15 de julho de 1274. Na ocasião, pôde ainda se confessar com o Papa e líder que tanto carinho tinha por esse servo fiel. São Boaventura foi canonizado no ano 1482 e por causa de sua sabedoria recebeu ainda o título de doutor da igreja. Peçamos a Deus que inflame o nosso coração com o mesmo zelo
zelo e amor com que esse pastor o serviu. Digamos então com fé: São Boaventura, servo fiel do Senhor, rogai por nós.